Olá, amigos, sejam muito bem-vindos ao Pode Cura. Esse é um espaço de conversas honestas sobre terapia, visão de mundo, constelação familiar. Falamos de saúde mental e os caminhos reais de transformação. Aqui a sintonia é consciência. Eu sou Matheus Santos, terapeuta desde 2009, e ao longo desses anos acompanhei milhares de pessoas em seus processos de crescimento emocional. Aqui a proposta é simples, nós conversamos sobre aquilo que realmente transforma com responsabilidade e humanidade. Então, vamos juntos. Hoje nós temos aqui mais uma vez meu querido amigo Tônio Luna, psicólogo, terapeuta, palestrante, e o tema hoje é depressão. Vamos lá, Tônio, bem-vindo. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, Matheus. É sempre um prazer. Eu falei aqui em off, aqui no WhatsApp mesmo, assim, que você é mais do que um amigo. Temos uma irmandade à distância aí. É sempre um prazer enorme conversar com você e é sempre assim, né? O assunto a gente inventou há 3 minutos atrás, né? A gente escolheu agora. A gente deixa fluir, né? Da forma como flui. A gente precisa confiar no fluxo da vida. Às vezes a depressão é uma falta de confiança nesse fluxo. Legal. E aí, como é que é a sua experiência? O que você tem visto de caso? Eu tenho sentido que as pessoas, as pessoas em geral têm falado menos a respeito de depressão, né? Eu tenho ouvido falar menos de alguns terapeutas até famosos na TV, mas é um problema bem real, silencioso, e grande parte da população é acometida por isso, né? É, é, toda a população é acometida. E acho legal a gente diferenciar, Matheus, o que é depressão, transtorno depressivo ou transtorno de humor, né? Porque muitas vezes, por exemplo, se a gente perde alguém, né? A gente fica triste com a perda de alguém. A gente entra num processo mais depressivo, ou seja, com o humor mais deprimido, mas isso não é patológico, isso é uma forma muito saudável de lidar com essa perda, né? Já conversamos há uns pode curar atrás também sobre o nascimento, né? Essa perda desse primeiro momento, desse paraíso e tal, e vir para a vida, que é um movimento de vida, mas é extremamente impactante, né? Enfim, mexe com os hormônios, mexe com tudo. Então, não é tudo, né, sem problema. Quando é um transtorno de humor, né, que pode ser causado, ou seja, se é transtorno, significa que transtorna a vida da pessoa. Ela já não consegue ter uma vida normal, ela tem prejuízo no trabalho, nas relações, prejuízo da saúde e tal, né? Então, a Hum. gente separa essas duas partes. É um transtorno, às vezes um transtorno psiquiátrico, né? Há alterações bioquímicas importantes, né? Então, pode, às vezes, precisar ser auxiliado. Alguns transtornos que não tem outro jeito precisam ser mesmo mediados por medicação, mas normalmente a palavra, ou a troca, ou a consciência é extremamente importante mesmo com as pessoas que tomam medicação. Eu percebo isso aí também. Eu vejo assim, existe uma evolução, né, na qualidade dos medicamentos e auxilia muita gente. Tem algumas pessoas que não conseguem se adequar aos remédios, Aham. mas algumas conseguem. Uma das coisas que eu estava vendo, Tônio, é que existe, né, essa leitura dessa alteração bioquímica, que a pessoa começa a ter aquilo, mas eu estava vendo também que não existe nenhuma comprovação científica de que a depressão é uma deficiência de serotonina, por exemplo. Apesar de algumas pessoas se adaptarem bem a um inibidor de recaptação de serotonina, por exemplo, né? A depressão muitas vezes não é só isso, ela é um conjunto de alterações bioquímicas, mas que não tem um padrão estabelecido, né? É muito mais traduzido no estado emocional da pessoa como uma falta de vontade, falta de força de vontade, melhor dizendo, né? Uma tristeza profunda, constante, um vazio interno, uma falta de força. Como é que você vê assim em relação a isso? Quando a gente fala do transtorno depressivo, né? Tem vários Uhum. tipos de transtorno diferentes. Esse talvez seja um outro problema que às vezes a gente tem categorias demais para diversas medicações e bem da realidade, me parece, eu tenho quase absoluta certeza que
já há mais de 20 anos não surge nenhuma medicação nova, né? Na área de depressão. Existem sais antigos que são modificados ligeiramente, que são feitos e tal. Então, acho que tem é, déficit de serotonina, por dopamina, noradrenalina, tem vários, né? Mas é interessante a gente pensar se, às vezes, é só uma alteração química ou a própria pessoa está promovendo essa mudança no corpo, né? Então, a gente pensar de uma forma simplista, mas os inibidores de recaptação de serotonina, que esse hormônio que funciona melhor a partir das 10 da manhã, e isso também vai muito do tipo de cada pessoa, né? Tem pessoas que acordam pela manhã, no meu caso, eu acordo muito cedo, acordo 4h30, 5 horas, né? Mas tem gente que acorda e demora um tempo até poder. Não, então, até a serotonina vir, até a vontade de viver, até isso dar um, um brilho maior, vai um tempo. Então, existem diversos tipos, mas a mente atua mesmo nessa função biológica. Então, é, o corpo todo como integrado, em especial, né, o funcionamento dos intestinos, da motilidade, o sistema nervoso autônomo, né, equilíbrio do sistema nervoso autônomo, e tal, são extremamente importantes. Boa parte das depressões leves e moderadas se resolve com 40 minutos de exercício físico por dia. Tá? Então, elas são bastante resolvíveis, né? Então, eu lembrei, tenho por hábito aqui subir alguns andares. Hoje eu só subi 5 andares do prédio aqui de escada, então, mas promove uma sensação de realização e tal. E aí, Matheus, tem uma coisa importante. Talvez a gente tenha uma expectativa grande, mas que algo externo venha nos salvar, né? Mas tem como alguém fazer pela gente exercício físico. Até tem alguns aparelhos que podem ajudar, né? Tem algumas coisas interessantes para ajudar, mas não tem como fazer isso. Ou cuidar de uma boa alimentação, de uma alimentação adequada e tal. E é interessante a gente pensar, né, que a gente é nosso maior amigo e nosso maior inimigo, né? Nossas formas de pensar, de focar as coisas, de impedir o fluxo real das coisas, a gente tem um lado muito positivo e a gente tem um lado muito negativo, né? É o que a gente vai chamar na psicanálise de pulsão de vida e pulsão de morte, né? Então, a gente tem esses dois lados e a gente vencer a si mesmo, né? Lidar com essas coisas que ninguém sabe vencer a si mesmo, é um grande desafio, né? Talvez seja mais fácil botar a culpa nos outros, foi o pai, foi a mãe, né? É o sistema e tal, mas a responsabilidade continua sendo da gente. Se eu estiver falando demais, me avise, Matheus. Não, é isso mesmo, eu concordo plenamente. Eu acho que é um cuidado que a gente tem, né. Uma das coisas que eu percebo, assim, pelo estilo de vida que a gente leva, pela sociedade que a gente tem hoje em dia, é um padrão, pelo tipo de educação que a gente tem, o sistema educacional mesmo, o tipo de inteligência desenvolvida, é um padrão das pessoas se desconectar do que sentem e racionalizar, né. Então, Uhum. muitas vezes a pessoa tem um sintoma, tem aquela tristeza ou tem aquele vazio, mas ela desconecta e dá um jeito de viver, de ser funcional. Só que ela não resolve o que ela sentiu. E aquilo lá fica dentro dela, fermentando, às vezes por alguns meses, às vezes até anos. Só que chega um momento que essa sensação, ela cresce e abala a pessoa. Então, eu vejo assim que um trabalho que eu gosto de fazer é justamente essa reconexão do que se sente, para que a pessoa aprenda a se conhecer através das sensações, né. Então eu vejo que tratar esse transtorno, tratar essas tristezas, envolve também a habilidade de se conectar com o corpo, de se conectar com o que sente, de se conectar com os caminhos internos que levaram ela a chegar naquele ponto. E aí a gente pode passar por relação com mãe, relação com pai, relação com o sistema, mas é exatamente isso que você disse. Uma vez que a pessoa está dentro da situação, só ela pode fazer algo.
O que eu até falo isso, que o que realmente ajuda não é a gente pegar na mão da pessoa e fazer ela fazer alguma coisa, mas a gente estimular ela a conduzir, a encontrar uma força onde ela possa ir fazendo aos poucos e fazendo aos poucos, como se fosse um túnel que ela se colocou e a gente ir caminhando do lado dela e apontando o caminho e confiando e criando, confiança e criando força para mostrar: "Ó, o caminho é ali". E a hora que a pessoa sai, ela relembra que o mundo é muito maior do que aquele túnel que ela estava, né. E até na questão de sentir o corpo, normalmente, às vezes, quando eu faço nos meus atendimentos, eu pergunto para a pessoa como é que ela está se sentindo, ela fala: "Eu ainda estou sentindo", é como se fosse errado, aquele desconforto no peito, né, como se a única função seria deixar de sentir aquele, em vez de conectar-se profundamente com esse desconforto e ver o que ele quer falar, o que ele quer dizer naquele momento, né? Então, mas a gente procura se anestesiar demais, por isso, né, são drogas demais, bebidas demais, né, compulsões demais e tal, né? A gente exagera nisso, quando o corpo mesmo está dizendo, né? Está movendo, é mais esse lado, mais aquele lado, essa parte do corpo que está mais integrada. Então, essa consciência corporal sem a terapia, mesmo a constelação, não tem finalidade de fazer você relaxar, né? Você vai ter que tomar consciência do que está acontecendo, mas não de relaxar. É, o relaxamento já é um tratamento, já é um tipo de tratamento, né. Mas a Uhum. pessoa primeiro ela precisa perceber como ela tá, o estado que ela tá, a tensão que ela carrega, aquilo que ela conecta. Eu acho isso importante, porque é a forma onde a pessoa vai conhecer aquilo que ela está trazendo consigo, né. E é uma coisa assim, ela está trazendo consigo, porque ela sente aquilo o tempo todo, ela só não percebe a sensação. E até a pessoa precisa ser funcional, né. Uhum. Então, algumas vezes a pessoa tem que desconectar, isso tem um benefício, para que ela dê conta de fazer algumas atividades. Mas no Uhum. momento terapêutico, e a partir do momento que ela tem um certo equilíbrio, essa reconexão consigo mesma e essa percepção é um dos caminhos para sair, é um dos caminhos para ela, conhecer quem ela está trazendo com ela, o que que ela está trazendo com ela, né. Aí tem diversas abordagens para mexer, a constelação é uma delas. Eu queria até te perguntar isso. Como é que você vê quando uma depressão, um transtorno de depressão, um estado depressivo mais profundo, é um emaranhamento sistêmico? Tá? Às vezes, as pessoas estão vivendo uma tentativa de resolver algo que é irresolvível. E se faz sentido isso que eu estou te perguntando, mas eu penso que na constelação seria um ponto importante a ser trabalhado também. É, eu vejo assim, é aquilo que você falou, quando é uma depressão de algum ponto específico que ela conhece, um momento de tristeza, alguém que ela perdeu o emprego, acabou um relacionamento, então ela já conhece a fonte daquilo. Isso é sistêmico? É também, porque ela tem um movimento ali e a posição, a postura que ela adota diante daquele momento traumático influencia o estado que ela está. Né. O pessoal da PNL diz assim, que um ponto de vista, né, toda situação gera um ponto de vista. Todo ponto de vista gera uma reação emocional, gera uma emoção, e toda emoção gera um comportamento, né. Então, se a pessoa conhece uma depressão por algo conhecido, a gente vai trabalhar a postura dela em relação àquilo que aconteceu. Então, quando me fala, assim, de constelação, eu levo por esse lado, sabe, Tony? E constelação no sentido da origem da palavra, né, de Familienstellen, que é a colocação, é a posição das pessoas e da pessoa diante da própria família e diante dos problemas. Então, o primeiro passo que eu vou é por ali. Quando é algo que a pessoa não conhece, ela já está trazendo aquilo de muito tempo, aí eu acho que é algo mais profundo e a gente vai olhar para isso. A forma que eu tenho usado nos últimos anos para acessar e saber, é através justamente de como o corpo dela está mostrando aquilo para ela.
para que a pessoa não consiga, não fique, não é que ela não consiga, para que a pessoa não fique presa naquilo que ela conhece, naquilo que ela entende. Porque muitas vezes a pessoa já criou uma série de conexões e narrativas que justificam, mas não estão resolvendo, né. Eu ainda falo assim: justificativa tem até para assassinato. As pessoas dão justificativa, mas solução é o caminho do trabalho, é o caminho do trabalho terapêutico, entendeu? Então o que que eu faço? Através da percepção corporal, como é que aquilo está se mostrando, eu conduzo a pessoa a se conectar e, a partir daquilo, quando ela olha para aquilo lá, se mostra o fundo sistêmico. E aí tem alguns padrões sistêmicos que a gente encontra na constelação em relação aos transtornos depressivos, né. A gente fala daqui a pouco disso. O que que você acha? É, e aí eu acho que tem uma coisa importante, que parece que num certo jogo entre terapeuta e paciente tem um cuidado extremo a ser colocado, que as constelações têm, que é assim: olha, você está negando, é como se tivesse uma decisão clara e consciente de negar um fato e tal. Não, né? Toda negação é uma justa negação. Talvez não necessária, mas ela é justa, tem uma, né, ela protege de alguma coisa, né? Então a ideia não é só, agora eu vou tirar o trauma, eu vou desfazer essa questão, e às vezes essa questão ela é fundante, ela sustenta um castelo inteiro, né, um castelo de cartas. Aí você tira a última carta, né, vai um castelo inteiro para o chão, e você fez um lindo trabalho de tirar um trauma da pessoa e ela literalmente desmontar por si só, né? Então, É. uma etapa, é passo por passo. Toda a resistência, dizia um grande amigo meu, que já se foi, Mar Negrão, toda a resistência é uma justa resistência, é algo que a gente precisa olhar com cuidado, né? Eu acho que nas constelações tem isso também, porque às vezes, para quem está fora, fala, nossa, mas é tão óbvio que é isso, né? Mas ele está fora, mas é só para quem está fora, né? É, Pra é, quem, eu já tive coisas em mim que eu achei absolutamente, falei, não pode ser, não tô vendo isso, não estou sentindo isso. Tem umas coisas muito. A vida tem uns estranhamentos, né, Matheus? Tem umas coisas muito, muito malucas. Estava falando com uma amiga nossa, que é a Dani Liari, que está aí, né? em Enfim, Brasília. é, ó, queridíssima amiga nossa aí. E esse tempo, o meu telefone tocou a mensagem de WhatsApp, e no final da mensagem, uma voz do meu pai, que faleceu em 98. Contei isso Uau! para a Dani, que a Dani chama o meu pai de Papai Show, né? Porque ele tem umas coisas gravadas lá e tal. Então, tem umas coisas que falam, para que eu vou tentar entender essa questão? Acessou a nuvem, posso arrumar uma explicação prática, né? Mas acontece. Então, a vida tem os seus mistérios e as suas curiosidades. E aí, na depressão, Matheus, tem uma questão importante. Quando a gente está deprimido, a gente fica menos curioso, né? Sim, Né? sim, tem Olha isso. as coisas. Não, ele tem um senso de urgência, eu chamo de síndrome do coelho da Alice, né? Tem um senso de urgência, chegar a algum lugar e não está observando o que tá em volta, né? Não está falando com as pessoas que estão em volta, não está se sensibilizando e tal. É, eu moro aqui bem no centro de Curitiba, que tem, enfim, bem próximo aqui, eu volto ao mercado, tem vários moradores de rua, né? Eu tenho por hábito passar, passar e cumprimentá-los. Talvez às vezes não me estender muito na conversa, mas cumprimentá-los. E alguns se assustam absolutamente, porque tem uma. Mas como é que alguém pode estar curioso e falando um bom dia ou boa tarde para mim, ou, né, perguntando alguma coisa assim? Isso é muito estranho. É, é curiosidade, porque quando a gente passa pelas coisas e não olha e fala, meu Deus, mas esse negócio que estava aqui faz tanto tempo e eu não tinha percebido, né? São umas coisas muito, muito malucas. Então, quando a gente começa a perder essa curiosidade, começa a achar menos interessante as coisas das outras pessoas e começa a ficar preso nas da gente, é muito complicado. É, eu falo isso assim, que a tristeza é uma emoção,
e por ser Uhum. uma emoção, ela gera um tipo de comportamento, ela tem um reflexo, né, ela tem um um reflexo mesmo, tem uma consequência, um tipo de atitude. E o tipo de atitude da tristeza, cada uma delas tem um tipo de atitude, né, a alegria tem uma, a raiva tem um, o medo tem um, a tristeza é o isolamento. Uhum. A pessoa se fecha, ela se isola. E o isolamento, a perda de conexão com as pessoas, com as relações, com o mundo em si, faz com que a pessoa se sinta triste. Uhum. E a pessoa triste, ela se isola mais. Então ela gera uma espiral descendente de solidão, onde ela vai se desconectando e aí ela não vê o sabor das coisas porque ela não tem conexão, né. Eu falo disso. Então, por exemplo, aqueles meninos, que lá mais comum nos Estados Unidos, que pegam e vão para as escolas e fazem aquelas atrocidades, né, violências e tudo, você vê que qual é o padrão deles? São meninos isolados, são meninos tristes. E a Abusar. tristeza é como abusados, são meninos que vão, Uhum. né, são excluídos, são meninos tristes. O padrão deles são calados, tristes, fechados. A tristeza acumulada pode se tornar raiva, mas o padrão é isso. Então, muitas vezes, o tratamento que eu coloco para as pessoas é refazer conexões. É perceber as conexões, é se reconectar, porque aí é que tá, aí quando ela se reconecta, gera curiosidade, porque ela olha, ela vê, mais do que olha, né, ela vê, ela enxerga. E aí aquilo gera uma curiosidade, porque ela quer conhecer mais, porque ela sente uma conexão. Então eu tenho essa visão desse reflexo das pessoas, e falo isso, que somos seres relacionais, somos seres sistêmicos. Uhum. E a gente precisa disso até para ter essa certeza de um pertencimento. E um dos tratamentos de depressão que eu digo é o pertencimento. Sim, sim. Minimamente. A gente tem um direito à tristeza, né? É importante a gente ficar triste, a gente vivenciar, mas ter alguém com quem você possa compartilhar, vão ser menos pessoas, mas alguém que possa só testemunhar, né? Só o fato de você poder e, explicitar, falar para alguém isso que está acontecendo, né? Já ressignifica o fato, né? E é importante a gente fazer isso, mas o isolamento extremo, que é a tendência a ficar nesse lugar preso, narcísico, né? E com pena da gente mesmo, porque a gente, para cair a gente tem duas questões, né, muito fortes: a pena da gente mesmo, né? A culpa de coisas absolutamente idiotas, sem sentido, né? São duas coisas também. Né? Nosso narcisismo é muito ruim, né? Esse narcisismo que a gente chama de secundário, ou seja, essa segunda parte do narcisismo que a gente só se completa se for confirmado, se for isso, se for aquilo, né? Ah, eu sou um cara tão incrível, então por que ele não está dando certo isso? Ou, né? Parece que é tudo centrado em si, né? Na depressão, a pessoa fica muito centrada, né? Muito, né? Muito presa nas suas próprias coisas. Eu me peguei já tempos atrás, né? Muitos anos atrás, já preso às vezes nisso, mas é que isso pode estar acontecendo comigo. Não estava acontecendo comigo, mas eu jurava que era uma questão que eu estava trazendo para mim. A gente pensa isso no embaralhamento sistêmico também, né? Isso é meu. Eu vou assumir essa culpa, vou assumir essa responsabilidade. E as culpas verdadeiras, Matheus, a gente não está nem percebendo. A gente está fazendo burrada, a gente não está percebendo. Né? E as nossas coisas conscientes, elas são essas acusações, autoacusações super egóicas, né? Tem um texto chamado Superego Cruel, de uma psicanalista lá de São Paulo, Manuel Minerva, que é muito legal, né? Que mostra exatamente essa, essa história. Às vezes a gente é tão cruel com a gente mesmo, né? De uma forma tão narcísica, tão primária. Posso contar um rápido caso aqui, se me permite? Claro, por favor, por favor. Eu devia ter uns 6 ou 7 anos de idade. Na época, ainda eu ia e voltava para a escola a pé. Era seguro uma criança ir e voltar para a escola a pé, sem nenhum problema. Acho que ele dava 10 ou 15 minutos de casa
a pé. E, na volta, para explicitar a coisa do narcisismo, na volta eu gostava, às vezes vinha junto com minha irmã, ou eu vinha sozinho, e eu gostava de caminhar pelo trilho do trem, né? Eu vinha pelo trilho do trem e tal, e fazia uma coisa que eu achava algo muito legal. Eu botava uma pedra pequena no trilho do trem, e o trem, das 6 da tarde, passava em cima daquela pedra e esmigalhava. Eu via o trem esmigalhando aquela pedra e tal, né? Chega a 7, 8 anos de idade, por aí. Né? E aí, um dia, eu resolvi colocar uma pedra maior, né? Então, é uma pedra, sempre é uma pedrinha, eu coloquei uma pedra um pouco maior, né? É, em cima do trem. Quem passou em cima daquilo, esmigalhou, eu me senti, né, o rei da cocada. Eu senti o cara, olha só que legal, fez isso e tal, coisa de criança. Nesse mesmo dia, no Jornal Nacional, deu que um trem descarrilhou em Minas Gerais. Quem eu achei que era o culpado do trem descarrilhar em Minas Gerais? Você. Sem lógica nenhuma, né? Mas mandou uma prepotência no narcisismo infantil, e esse narcisismo infantil a gente carrega com a gente, né? Como é que nem um trem-bala faria esse trajeto daqui até Minas Gerais né? Em tão pouco tempo, 2 horas, 1 hora e meia e tal, descaralhei. Mas eu achei que era eu, né? E aí, para falar para alguém aquilo, eu acho que fui eu. Será que eu fico, né? Então, às vezes, aquilo que você colocou agora, porque antes de poder compartilhar com os outros, até para que a gente possa concordar, não, realmente eu fiz isso, ou, não, meu Deus, não, agora eu percebi que isso foi um exagero, é importante a gente ter outras pessoas. Com certeza. É importante ter alguém para falar, para ter o reflexo, né, um outro ponto de vista. E é isso, às vezes tem pessoas, né, para isso eu uso muito as coisas da análise transacional, sabe, porque entender qual é o tipo de relação que a pessoa tem com o aspecto do ego do pai, né, se é um pai rígido ou se é um pai amoroso, porque, geralmente quando a pessoa tem esse aspecto de si do pai, ela mesma fica se punindo. Uhum, Tem pessoas que instauram dentro de si mesmas um verdadeiro tribunal de inquisição, e o tempo inteiro elas se condenam, né, e o tempo inteiro elas se condenam, se julgam e se machucam com isso e sofrem. E esse sofrimento, ele é outro gatilho para um estado depressivo, porque isso pode chegar a nível de impactar os valores dessa pessoa, a noção de valor, a noção de identidade. Eu não presto, eu sou péssimo, eu não valho nada mesmo, eu nem mereço estar nesse mundo, entendeu? Ó, uma crença, né, de valor. Eu nem mereço estar nesse mundo. O que eu estou fazendo aqui? Então, essa relação com essas vozes, com esse julgamento, eu acho que é algo muito importante de se falar, porque existe mesmo, né, esse tipo de depressão, esse tipo de depressivo, aquele que se sente culpado por uma coisa que às vezes nem é ela que viveu, às vezes é um trauma imposto pela pessoa, uhum. né? Às vezes imposto a ela, né? Ela teve um trauma, vive um sofrimento e ela fica se justificando. E isso, para mim, sabe, Tony, é uma coisa importante de se falar, que é o risco de retraumatizar, de um Isso. terapeuta retraumatizar essa pessoa, de ficar tentando justificar o que aconteceu e até justificar o outro lado da pessoa que causou o trauma e dessa relação com a pessoa. Isso, as constelações têm esse risco e os terapeutas têm que saber, né? Para a gente não ter de ficar justificando o que aconteceu porque a gente toma no nosso coração o excluído e ficar justificando e criando culpa numa pessoa que foi vítima mesmo de uma situação. Para mim, o trabalho ali é responsabilizar a pessoa por sair daquele lugar de vítima. Uhum. É aquilo que você falou, só ela é que pode sair. Só ela é que pode mudar. Só ela é que pode fazer o exercício por si mesma, só ela que pode comer a alimentação que vai fazer bem para ela, só ela que pode mudar, né? A gente não vai ter como acessar a pessoa que fez mal a ela. Então, essa é a responsabilização que a gente tem que fazer, e não justificar o que aconteceu, porque o passado já passou. O que você acha? Eu acho, né, nas constelações, às vezes o que cria uma certa confusão nas pessoas
é que, por exemplo, você pede desculpas a alguém que traumatizou você, né? Mas não é porque você está tirando a culpa da outra pessoa, você está tirando a sua culpa de achar que você causou a história, né? Então, quando vem aos antepassados, né? Ah, mas eu vou pedir desculpas. A filha que foi abusada pelo pai, por exemplo, né? Eu vou pedir desculpas, né? Então, é como se estivesse devolvendo a culpa e não tirando a responsabilidade do pai ter, ter feito aquilo. Porque a criança, tal como eu, que achava que tinha descarrilhado o trem, a criança acha que se o pai tratou mal, né, o seu pai fez isso, o seu pai abusou, foi ela que causou. E a gente ainda vive uma sociedade machista, em especial para as mulheres, né, em que, enfim, a gente tem vários países, vários lugares hoje em que as mulheres, mesmo sendo abusadas, elas são apedrejadas, né, porque foram abusadas, porque fazem como se elas estivessem fazendo um convite a isso, né? E algumas mulheres carregam em si essa culpa. Então, devolver essa culpa para quem é, da onde veio, e ficar livre desse lugar. Mas não então, é um ato simbólico. E eu acho que alguns terapeutas fazem essa confusão, e às vezes isso gera nas constelações uma encrenca muito razoável. E algumas Com interpretações. certeza, Né? com certeza. Eu inclusive não uso, né, essa palavra, porque assim, eu acho que em português a gente tem uma bênção de usar "eu sinto muito", Uhum. porque isso não é uma desculpa, né, isso não é um apontamento de culpa. "Eu Isso. sinto muito", quer dizer que eu sinto o que aconteceu, ainda dói em mim, Uhum. né, então eu uso "eu sinto muito", em inglês, né, I'm sorry, né, carregar Uhum. o sorrow, né, esse arrependimento. Mas em português eu acho que esse "eu sinto muito", ele é uma das formas mais claras, porque a gente não tá, né, eu não uso, isso da culpa, Uhum. porque, eh, a forma de soltar é isso: "Eu sinto muito. Eu sinto muito pelo que aconteceu. Eu sinto muito como foi". E o perdão, isso é uma coisa mais divina. A pessoa que se sente culpada com aquilo, é algo para ela tratar com uma entidade maior, com uma instância maior, né. Agora, até porque se um resolve perdoar o outro, a gente recria esse desnível e mantém a conexão, eu acho. Então, assim, por exemplo, eu uso, eu sinto muito. O que acontece às vezes com algumas pessoas que se sentem muito culpadas, sabe, dependendo do que for, eu não sei se você já fez isso, mas eu faço. Eu chego para o cliente que está carregando muita culpa e falo: "Olha, uma das coisas que esse lugar de terapeuta me deu de autoridade é uma conexão Hum. com Deus, é uma conexão com as coisas, com a vida, com os sistemas, e eu posso te absolver". Por quê? Muitas vezes, a pessoa deixar ali no consultório aqueles pesos que ela carrega e recomeçar a vida de uma forma mais leve, é a verdadeira cura. Então isso aconteceu, você sentiu a dor, você se arrepende, você sente que isso está te machucando e você continua carregando, deixa aqui, começa de novo. Então, eu já falei isso para algumas pessoas que vêm, assim, com uma culpa tão pesada, olha, hoje você está absolvida. Pode começar de novo, saia daqui e comece uma nova vida. Poxa, a pessoa perde, assim, uns 150 quilos ali no consultório, e aí começa a vida de novo, entendeu? Então eu uso isso como recurso terapêutico, sabe? Falo isso do fundo do coração. Deixa comigo, né? Tem um filme, Tônio, que eu gostava muito, isso não tem a ver com terapia, né? Mas era era com o esqueci o nome dele, aquele ator, um ator jovem, que ele era um padre, e ele conhecia uma entidade, uma pessoa que era o devorador de pecados. Ou seja, as pessoas próximas de morrer, para elas serem, salvas, elas entregavam o pecado para esse devorador, que era uma pessoa. E era uma cruz que essa pessoa carregava pelos outros.
eu devoro o seu pecado, Hum, vai em paz. Entendeu? E às vezes eu vejo que o curador, o terapeuta, ele precisa entrar em contato com esse pecado, e aí, né, no contexto terapêutico, pecado eu coloco como da origem da palavra, do grego, né, que era a medida de erro do alvo. Pecado era isso, era quanto que a pessoa errou do alvo. Então a pessoa fala: "Ó, você errou, agora tenta de novo para ver se você acerta", uhum, entendeu? Deixa aqui. E aí as pessoas saindo mais leve, em alguns casos, a pessoa se cura até de doenças que ela estava carregando, porque um dos tipos de amor que adoece, que o Bert descreveu, né, é a pessoa que quer, expiar por um erro, ou seja, ela quer pagar por um erro. uhum. O que que você acha disso? É muito Como se doido. fosse uma coisa justa, né? Fosse uma coisa divina, né? Bom, enfim, de uma certa forma, ah, muitas religiões favorecem esse processo, né? Você vai pagar, então tem a penitência, né? A penitência vai fazer com que você pague. Então, o teu sofrimento ele é justo, a tua dor é justa e tal, 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 né? Tem o autoflagelo, né? Eu vou me autoflagelar para poder pagar por essa história. Eu acho, né, isso um imenso, imenso engano. Vou usar isso que você falou aí agora. Vou, É, vou, vou experimentar, né? Que a gente sair desse autoflagelo, dessas acusações desmedidas, sem sentido, é muito importante. é muito importante, é sair dessas culpas, parar de carregar isso e recomeçar. O que o que já foi, passou. Não dá para ficar se punindo dali para frente, mas sim, eu vejo que quando a pessoa realmente sentiu a dor, ela não precisa mais carregar isso. Eu sou um terapeuta transpessoal, né, então, e aqui no Brasil, principalmente, a gente encontra as pessoas muito religiosas, pessoas que têm uma ligação, têm uma crença em Deus, e eu uso isso terapeuticamente, sabe. E eu falo para algumas pessoas: "Olha, isso que você está te dizendo, tá trazendo aqui, essa dor que você está carregando, está te prostrando". Eu falo para ela: "Deus não quer ver a gente assim prostrado, caído, ajoelhado no chão. Não tem essa crueldade. Deus é um pai amoroso que vê quando o filho erra e fala: 'Meu filho, você errou, vem cá, fica de pé, dá um abraço, começa de novo, bora, vai tentar, vai brincar'". E empurra a pessoa para a vida para que a pessoa vá. Então eu uso esses aspectos transpessoais da relação da pessoa com Deus, das culpas, justamente para que a pessoa se solte e veja que a vida é feita de ciclos. Então, mesmo os depressivos, né, Tônio, a gente fala: "Olha, esse é um ciclo de morte. E o que precisa morrer, tem que morrer, deixa morrer dentro de você. Porque depois que você soltar isso, algo novo vai nascer". E eu fico curioso em saber o que que vai nascer depois disso. Então a Curioso. pessoa Uhum. desenvolve isso. Né? Um aspecto é, um aspecto novo. Aí você trouxe uma coisa interessante, né? É, parece, quando a gente fala em destino, que já é algo pronto, né? Hum. Então, o ciclo do destino. Então, pô, eu vou ficar aqui sentado na sala e esperar que o meu destino apareça, né? Surja a qualquer momento. Né? É, e a coisa que a gente tem dentro da gente que não é um destino, não é algo fora, mas é algo novo a se libertar, né? A se provocar. Eu me recordo, isso em 1983, né? 1983, na época, a gente só ligava para casa de orelhão, né? Eu estava na escola de marinha na época, marinha mercante na época, ele ligava para a escola de orelhão, e aí eu falei uma vez, eles falavam uma vez por semana, 2 vezes por semana com casa e tal, né? Era bem, bem mais raro a gente falar com casa, né? E aí, enfim, liguei para casa, meu pai atendeu e eu falei: pai, eu estou querendo fazer um curso de paraquedismo. E ele tirou o maior sarro de mim, ele desacreditou totalmente, ele, né? Mas foi de verdade, não foi? Pô, ele não acreditou. Mas aquilo foi tão bom, eu fui lá e fiz.
né? Saltei de paraquedas. Então, eu falei, mas esses desafios, né? O que é? Não, eu precisava provar para o meu pai, não, precisava provar para mim que eu conseguia ir além do que ele esperava, né? Quando eu saltei, eu só fiz um salto, não tinha. Imagina como eu consegui fazer um salto na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, lugar belíssimo e tal. Nossa. Foi muito legal, foi muito legal, né? E ficar pendurado para fora do avião é uma sensação muito, muito, muito maluca. Mas me lembro até hoje em dia ainda do o paraquedas abrindo. Na época ainda eram os paraquedas militares redondos, tinham para toque, eram dirigíveis, mas eram redondos. E aquilo ali foi sensacional. Ele me trouxe eu podia, então, agora, poxa, meu pai não está me apoiando, eu ficar com vítima disso e tal, nem vou mais fazer, puxa vida, né? Então, eu vou me vitimizar. Então, eu não tenho essa provocação. Eu estou provocado, eu vou a algum lugar. Eu acho que foi bom para mim e eu acho que foi bom para o meu pai também, né? Ele já faleceu em 98, apesar que às vezes ele se torna presente, estava comentando com o Matheus um pouco antes aí, presente na minha vida de umas formas muito esquisitas, muito estranhas, né? Mas essas provocações levam a gente a lugares que a gente não nem imaginava que podia fazer. Eu falo isso para algumas pessoas, né, que é o grande lance do pertencimento, né, que os pais, eles têm um dever de semear os próprios valores, as próprias crenças, própria visão do mundo. É a forma como eles têm para falar: olha, meu filho, seja como nós, porque o jeito que nós agimos atravessou os tempos e está chegando aqui, Uhum, né? Mas os filhos têm os seus impulsos. E geralmente, quando são impulsos de ir além, se conhecem coisas novas, né? Então, em alguns momentos, a gente precisa se sentir desafiado, se sentir até amedrontado, mas fazer algo para conhecer o novo, para trazer o novo para o sistema, né? Então, acho isso é muito importante, porque existem as pessoas, isso é um tratamento, tem as pessoas que se vitimizam, dizem: não, meu pai não quer, eu não fiz isso por causa do meu pai, eu fiquei e vivi aquela vida. São escolhas. Mais uma vez, a responsabilização é fundamental, né? uhum. É, essa relação do homem com seu pai, da mulher com sua mãe, são coisas muito, muito interessantes de serem aprofundadas, né? Voltando ao tema da depressão, às vezes, Matheus, uma depressão é só uma forma muito saudável de se lidar com um fato e ressignificar, né? Como a gente falou na questão do luto, na questão da perda, né? Voltando a falar para a minha parte, quando meu pai é, faleceu e tudo, né? A gente fala, bom, e essa é uma sensação, eu vou fazer agora em setembro 65 anos. Essa Nossa. é uma sensação muito, muito estranha, porque cada vez mais você vai ficando na ponta do iceberg, na ponta da pirâmide, né? E quanto mais a palestina, mais equilíbrio você precisa ter. Você agora, né, fala, bom, mas agora aquele velho sábio, aquele cara que sabe, um cara velho, careca de barba branca e que tem que ser sábio, sou eu. Falei, caramba, então eu tenho que ser, Aham. né? Agora eu preciso assumir isso. Então, o que eu devo dizer para mim mesmo, né? A Elza Carvalho, agora não mora mais em Curitiba, mas morou até em pouco tempo, uma consteladora, né? Ela começa o dia com a meditação dela, ela sugere, né? Sim a vida, eu por mim e sim a vida, né? E a gente para a gente mesmo, né? Isso não é uma questão de solidão, é a gente para a gente mesmo. É o nosso esforço, esse vencer essas etapas que nos fazem dignos. E reconhecer, você falou algo que foi muito interessante, né? Eu errei, então eu conserto. Eu errei, agora eu vou ressignificar. Eu errei, vou ficar me flagelando e tal, por que eu fiz assim? Não adianta, não adianta. A gente erra, né? Eu já errei tantas vezes, a gente erra tantas vezes de formas tão absurdas, tão. Falando, não acredito que eu fiz isso de novo, né? É. Eu acho que com o tempo, com maturidade, a gente tira mais sarro, a gente brinca com a gente mesmo, fala, mas meu Deus do céu, não pode ser. Você fez a mesma coisa de volta,
né? E o que é isso? Como é que pode acontecer esse fato aí, né? Mais ou menos por aí. Eu uso assim, sinto culpa, sinto dor, me sinto pesado com algumas coisas que acontecem, sinto pesado com algumas coisas que aconteceram e não pude resolver completamente. Mas geralmente o jeito amoroso que eu encontrei de lidar comigo mesmo é que eu tô aprendendo, Uhum, entende? Então, às vezes, eu tô aprendendo. Se eu fizer de novo, eu me pergunto: "O que que eu preciso aprender aqui ainda? Como é que eu faço para eu aprender, para que eu não precise fazer de novo a mesma coisa?". Então eu gosto, né, daquela música da Metamorfose Ambulante, do Raul. uhum, Eu quero ser isso, né, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, né, para que eu não tenha a mesma forma que eu era antes e eu possa aprender. E aí eu vejo que isso é uma conexão com um princípio que a gente tem biologicamente, que é o princípio da evolução, uhum, né. O nosso inconsciente ele é direcionado para a evolução. A nossa biologia ela é direcionada para a evolução. Então quando eu aprendo, eu crio estratégias de aprendizado, eu vou mudando aos poucos. E alguns erros passam a nem fazer sentido mais de existir. Entende? Então é a forma que eu encontrei, porque eu sempre. Uma das coisas que eu quis aprender constelação é porque eu era muito. Eu ainda sou, né? Mas eu era muito crítico. Eu era muito julgador. E eu percebi nas primeiras pessoas que eu conheci, que foi o Peter Yatsuyuko, Peter Spelter Yatsuyuko, eu percebi neles uma postura sem julgamento. E eu uhum, vi que eu precisava daquilo. Era algo que eu queria ser, mais leve comigo e com as pessoas, sabe. Eu acho que eu fui bem efetivo nisso, eu consegui desenvolver essa habilidade e eu acho até uma virtude, sabe, julgar menos e olhar com mais amor para a situação das pessoas. Então eu acho que isso torna a gente mais efetivo na ajuda. Porque a pessoa não se sente criticada, nem julgada, nem, censurada. Ela se aproxima porque ela vai poder aprender mais, né. Então é algo que eu faço isso e acho que isso também é uma forma de tratar alguns desses depressivos que são autoflageladores, que têm esse tribunal dentro de si. Fala: "Olha, você está aprendendo, entendeu? Está aprendendo. Que bom que a gente pode aprender. Como é que a gente pode aprender melhor? Como é que a gente pode desenvolver isso mais?". E trabalhar esse sentido, porque aquilo que você falou, né, de pai e de mãe, a relação que a gente tem com pai e mãe, eles são determinantes, no nos estados emocionais e até nos transtornos, né. Tem um estudo, Tônio, de que, assim, cada 100 soldados que vão para a guerra, mais ou menos 20% deles desenvolve transtorno de estresse pós-traumático. Não são 100%, são 20. E por que que os 20 aqui desenvolvem? Geralmente por algo que eles viveram nas suas infâncias, geralmente pelos tipos de relações familiares que eles têm. E aí entra a constelação familiar como um método extremamente efetivo, por causa disso. Porque a gente vai olhar para a pessoa dentro da sua história, o que que isso resulta como uma postura em relação à família e em relação ao mundo. Então, uhum. muitas vezes, a depressão também tem a ver com aquilo que ela viveu. O que que você acha? Faz muito sentido, faz muito sentido, né? Está revivendo. Eu vi uma pesquisa, acho que vi ontem também, uma outra pesquisa que fala de pessoas que se tatuam muito, uma pesquisa científica, eu acho, de uma universidade norte-americana, que pessoas que se tatuam muito também já passaram por traumas na, na, na infância. E eu gosto de pensar, assim como eu fui muito cético com as constelações, porque eu também, como você, tem um pensamento científico. Eu não acreditava em constelações há 20 e poucos anos atrás. Você falava para mim, né? Hoje em dia eu sou constelador, né? Mas falava para mim, eu achava que era. Então eu fico pensando assim, o que, que é? Se alguém que está tatuando, ou seja, está auto-infligindo uma dor por uma
uma coisa mais bonita, está procurando. A pessoa está sentindo o corpo, ela está tentando sentir alguma coisa. Ela vai tatuar aquilo e vai aparecer, vai dar uma mascarada, vai parecer mais bonito. Nas constelações a gente vê isso, o Bert falava, né? Normalmente uma tatuagem tem né? Tem algo a ser colocado. A lealdade ao excluído. Uma lealdade escolhida, né? Então, é algo que fica guardado aí nessa forma do corpo, sentir o corpo. Nenhum tratamento, quer seja de psicoterapia ou de constelação, funciona sem que você esteja atento a essa questão do seu corpo. Ele está dizendo o tempo todo, musculatura. Eu sou terapeuta haitiano, né? Então a gente analisa muito o corpo das pessoas, né? A gente tem até essa possibilidade de saber algumas coisas. Né? Uma das coisas mais engraçadas que a gente percebe quando as pessoas ficam mais regredidas, né? Elas ficam mais, elas buscam algum tipo de amparo, daqui a pouco o dedão lava a boca. A pessoa vai buscar o ser da mãe, vai buscar enfim, o conforto da chupeta, vai mexer em um objeto e vai trazer para a boca, vai morder. Né? A gente está sempre voltando a coisas muito, muito regressivas. Né? Como se a gente buscasse amparo de alguma forma em algo que vem atrás. Sentir o corpo é essencial. Essencial. Né? Faz uma percepção, e não é o sentir o conforto, é perceber aonde está, e ainda mais aonde está desconfortável. Eu sugiro para muitas, praticamente para todas as pessoas que eu atendo, até depois podem anotar. Tem um caderno de anotações, anotar à mão mesmo, não no computador, né? Mas anotar à mão, isso em algum lugar também, né? E observar os sonhos esquisitos. Alguns tem sonhos coletivos, né? Muito engraçado. Eu tive um sonho anteontem, e depois eu soube que pelo menos mais 8 pessoas tiveram o exato mesmo sonho ao mesmo tempo. Isso é muito raro de acontecer, mas uma falou, e eu nem falei, mas as pessoas me contaram até. Essa pessoa que me contou falou: sonharam que eu estava sofrendo um acidente. E eu também sonhei com essa pessoa que está tendo um acidente. Ela não teve acidente nenhum, né? Mas eu sonhei, uma outra pessoa sonhou, uma outra pessoa. Então a gente tem outras formas de comunicação, né? Tem outras formas, né? De, de, de entendimento. Eu tenho feito aí, falei para o Matheus antes, uma terapia plasmática, ela é online, é absolutamente online. Então, tem fazer um trabalho à distância que está me ajudando muito pela idade, pela minha questão da próstata, pela minha diabetes, está ajudando a baixar e melhorar bastante. Então, a gente tem coisas a serem descobertas, essa curiosidade por coisas novas, por coisas interessantes, por novos livros. Infelizmente, eu sou um compulsivo por livros. Eu tenho mais livros do que eu possa ler. Né? A Dani, uma vez, veio aqui em casa, tem um livro guardado, tudo calado. E mesmo assim, ainda comprei mais 2 que eu tenho, pelo menos, decentemente, ainda esse mês, terminar de lê-los. Né? Fora, tem uma coluna na revista do Conselho de Psicologia, chamada Psicólogo da Silva também. Né? Fiz uma dedicatória a um café que eu vou aqui no mercado municipal, né? Porque a dona do café escreveu elegantemente no meu café, escreveu a palavra estropício. Né? Uau! Essa é a Letícia, que é dona do café. Então, lá é uma eterna brincadeira. Eu escrevi uma coluna exatamente sobre uma homenagem a esse café com o título, está até aqui pertinho, com o título de estropício. Levar com essa leveza, com essa possibilidade de leveza, né? Saber aonde dá. E, Matheus, e talvez um segredo é entender que algumas relações têm só um tempo de duração. Nem todas as relações elas duram para sempre, elas são ressignificadas. Tem pessoas que passaram na minha vida que foram muito importantes e que hoje não tenho o menor contato. E raramente eu lembro, né? Tem algumas pessoas que ficam, tenho amigos aí de 50 anos, né? Amigos já de vida inteira, né? Mas as coisas passam e a gente precisa ter essa impermanência budista, né? A gente precisa ter essa consciência disso, né? Algumas coisas passam e outras ficam para sempre. Mas sempre tem um elo. Eu, por exemplo, com você a gente conversa
De vez em quando. Uhum. Né? A gente não conversa sempre, mas nunca não perdeu a ligação. A gente se conheceu há quanto tempo? Há 10 anos atrás? 2000 e acho que 2016, né? É, né? É, Então, 10 anos atrás. 10 anos atrás. Né? Nos conhecemos nessa época aí. Então, teve uma época que a gente estava mais próximo, depois a gente se afastou, depois a gente se aproximou, mas a gente mantém um certo elo, um certo nível de troca. Isso eu acho muito importante. Muito importante, muito legal. E é onde a gente tem essa troca e traz aqui conteúdo para as pessoas, né. Eu acho Isso é que legal, e é uma oportunidade de a gente ter uma conversa e falar de como a gente tem visto, né, até filosofar um pouco, e até um pouco daquilo que a gente traz para o nosso trabalho e divulgar e trazer conteúdo que seja útil para as pessoas também, acho que é legal, né, Tônio. isso é Fala aí, importante. vamos fazer as considerações finais? E essas provocações, né? Provocar as pessoas e me provoca. Eu já falei até para o Matheus, eu fiz agora eu vou contar mais um caso, me permite mais rapidamente Claro, claro. contar o caso, por conta de um encontro meu muito fortuito com o Rubem Alves há muitos anos atrás, né? Uns meses antes de ele falecer, por coisas que ele me falou, eu acabei escrevendo uma peça, né? É, pena que não dá mais tempo. É a frase que ele falou para mim quando a gente se encontrou, né? Então a gente precisa aproveitar cada instante, esses últimos momentos. Cada encontro é só um encontro que pode gerar outros frutos. Eu sou amigo da filha dele, apresentamos a peça semana passada lá em Campinas e tal, né? Mas cada momento é, é precioso. Cada vez que a gente encontra e que a gente pode trocar com outras pessoas e criar novas possibilidades, é muito precioso. Vale muito a pena, né? Sou muito grato aos nossos encontros. A gente não se vê pessoalmente há alguns anos, né? É, Né? Mas ainda bem que tem a internet para nos ajudar assim, nesse sentido aí. Desejo às pessoas que estão vendo e ouvindo, enfim, o Pode Cura, se sintam provocados a minimamente olhar para o lado e ver as pessoas a quem vocês podem testemunhar, sem a obrigação de ter que modificar o outro, mas só de testemunhar. Só deem opiniões se alguém pedir, mas se não, não. Se não, testemunhe essas mudanças curiosas que acontecem e observe. Aí a vida faz muito sentido. É um fugaz instante de plenitude que faz sentido a vida. muito legal, muito bonito. Isso aí tem a ver com o eterno retorno do Nietzsche, né. Isso. Hum, hum, Muito legal. Que hum. é isso, da gente viver os momentos como se a gente quisesse viver aquilo eternamente de novo, de novo, de novo. Viver a vida dessa forma tão plena, né. Isso. Então, muito grato, gostei, muito bom. Legal, Tônio, podemos continuar, assim, no próximo, gravar mais um, porque esse assunto de depressão é um assunto que é bem extenso e tem muita coisa e tem muita gente precisando. Eu acho que a gente pode gravar de novo, fazer outros. Vamos Pode, falando. os assuntos, e até a gente pode deixar aberto as pessoas que É virem isso. depois, né, sugerirem outros assuntos, né? E a gente sempre vem como a gente falou agora, a gente combinou o assunto 3 minutos antes de começar a gravação do programa. Então, É, e a gente não, né, e está falando absolutamente de improviso, trazendo o que a gente já sabe e o que a gente não sabe. Então, a gente deixa aberto esse espaço aí, né? Estamos quase 1 hora e 10 praticamente falando já, é. né? E vai fluir. Eu vou colocar aqui uma caixinha de pergunta, Não. e aí as pessoas dizem o que elas quiserem na hora que a gente for lançar o vídeo. Tá bom? Maravilha. Maravilha. Beleza. Então, grato, viu? Até a próxima, se Deus quiser. E a gente continua com esse Pode Cura. Pode pôr. Valeu. Valeu.